Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem, por finalidade, a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o nosso irmão Aldo Esteves, da Associação Espírita Fraternal, que já esteve aqui conosco em outras oportunidades. Hoje, o tema do nosso programa é reencarnação. Lembrando que nosso irmão é orador espírita e divulgador de nossa doutrina. Olá, Aldo, seja muito bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Muito obrigado, Kátia. Eu gostaria de saudar a todos aqueles que nos assistem, né? E é uma alegria muito grande participar mais uma vez do programa e, dentro das nossas reduzidas possibilidades, tentar responder a alguns questionamentos em torno desse assunto tão palpitante, creio eu, né? Sobre a reencarnação. Muito bem, Aldo. O nosso tema de hoje, como estamos falando, é reencarnação. E muitas pessoas têm uma série de dúvidas, de questionamentos, né? Não se sentem ainda bem esclarecidas a respeito da reencarnação. Então, você poderia nos explicar, Aldo, o que é a reencarnação e a diferença entre reencarnação, ressurreição e metempsicose? Poderia nos falar um pouquinho? Com o maior prazer. Pitágoras, né? Esse filósofo grego, ele não foi o autor desta teoria da metempsicose, segundo a qual a alma humana ela poderia retornar à vida terrena, desta vez encarnada em um corpo de um animal, como forma até mesmo de castigo, né, por alguns atos que a pessoa venha a cometer. Então ela retornaria num corpo de um animal com uma espécie de castigo. Isso seria a doutrina da metempsicose. Pitágoras auriu estes conhecimentos entre os egípcios, é uma doutrina milenar, que já existia no Egito Antigo, e também entre os filósofos indianos. E até hoje, né, o hinduísmo, através de algumas vertentes, ainda aceitam essa possibilidade de que a alma humana poderia retornar em um corpo de um animal. Isso seria a metempsicose. É bom deixar bem claro que o Espiritismo não corrobora com esta opinião. Haja vista que os espíritos superiores, dentro da codificação espírita, propriamente falando na questão 118 de O Livro dos Espíritos, eles nos informaram que o espírito ele não retrograda. Uma vez atingindo o estágio humano, ele tende somente a evoluir, nunca retrogradar. Então ele não poderia voltar a encarnar num corpo de um animal e muito menos um vegetal, por exemplo, né? Ele continuaria sempre a encarnar dentro da espécie humana. Acho que ficou bem claro, o que seria a metempsicose. É uma doutrina que o Espiritismo põe de lado, através dos ensinos dos Espíritos. Inclusive vem desmistificar muitas coisas, né? Porque a própria reencarnação, muitas vezes, ela não é aceita por esse motivo. No século XIX, Allan Kardec trouxe as informações dos Espíritos, desmistificando esse tema. Aí nós entraríamos na ressurreição. Bom, a ressurreição, segundo a ideia vulgar, por que eu digo ideia vulgar? Porque a ideia que se tem da ressurreição hoje não é a mesma que os judeus, por exemplo, na época de Jesus tinham, acerca da ressurreição, né? Eles acreditavam que o homem poderia voltar à vida, mas não sabiam muito bem explicar como o fato poderia dar-se. Então, uma vez que o homem, morrendo, ele prova que continua vivo,
é uma forma de ressurgir, de ressurreição. Nós temos, por exemplo, 3 espécies de ressurreição. Temos a ressurreição de Jesus. Jesus ressurgiu em espírito. Todos nós teremos essa ressurreição, né? Jesus ressurgiu com um corpo espiritual magnífico que ele tinha, né? E temos a ressurreição de Lázaro, quando Jesus chama à vida novamente Lázaro, e Jesus afirma, Lázaro não morreu, ele dorme. Porque Jesus, na sua ciência absoluta de tudo, ele sabia que Lázaro passava por um fenômeno chamado catalepsia. Então ele chama Lázaro, com o seu poder, com o seu vigor fluídico, ele impulsiona novamente o corpo de Lázaro à vida. Seria uma forma de ressurreição também, né? E temos a ressurreição de Elias no corpo de João Batista. Que os judeus esperavam há tanto tempo a volta de Elias. E Jesus afirma, olha, Elias já voltou, só que vocês não reconheceram, né? O Elias estava reencarnado no corpo de João Batista. Mas hoje a coisa mudou um pouco. Hoje a ideia que se tem da ressurreição é a ressurreição de um corpo morto. E isso a ciência já provou ser materialmente impossível. Porque os elementos que formam o nosso corpo, uma vez que eles vão para debaixo da terra, o laboratório da natureza se encarrega de usar aqueles componentes, todo o material, né, daquele corpo, para a formação de novos corpos. Então isso, segundo a ciência, já provando, né, que a ressurreição do corpo é materialmente impossível. Inclusive, é bom até citar que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não fala na ressurreição dos corpos. Ela fala na ressurreição dos mortos, coisa que é bem diferente. E a doutrina da reencarnação, que ela vem mais judiciosamente explicar até mesmo a ressurreição. Coisa que esse termo usado antigamente é explicado melhor pelo fenômeno da reencarnação, que é a volta do espírito, do ser inteligente, do ser individualmente que somos, em uma nova roupagem física, né? Numa nova concepção, o espírito retorna à vida pelo fenômeno da reencarnação. Todos nós ressurgimos na carne e não há a ressurreição da carne. Da carne. É muito diferente. Muito diferente. E a reencarnação é uma lei divina, não é? É uma lei de Deus. Exato. E ela encontra-se na Bíblia, não é, Aldo? Você poderia nos falar um pouquinho? Você já até citou aí. Exato. Muitas passagens. A Bíblia, Cátia, a Bíblia, por ser um livro histórico, milenar, lendário algumas vezes, né? Ela trata de muitos assuntos, de diversos assuntos, e inclusive sobre a reencarnação. É bom deixar bem claro que no Espiritismo é bom que se tenha essa divisão entre o que é Bíblia e o que é Evangelho. Né? A Bíblia, em origem, é a Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento. E por que hoje nós conhecemos a Bíblia dividida entre Antigo e Novo Testamento? Foi uma ideia da igreja. É uma ideia até muito salutar, né? Porque hoje nós apanhamos a Bíblia e está tudo ali enfaixado em um livro só, em Antigo e Novo Testamento. Mas em origem, a Bíblia é apenas o Antigo Testamento. E se nós buscarmos, né, algumas anotações no Antigo Testamento, nós vamos ver que há passagens claríssimas a respeito da reencarnação. Eu gosto muito do profeta Jó, né, que considero o profeta Jó um porta-voz da reencarnação dentro do Antigo Testamento. E há passagens magníficas que o profeta fala sobre a reencarnação claramente. Por exemplo, no capítulo 8, ele diz assim: pergunta, pois, às gerações passadas e examina com cuidado a memória dos nossos pais, porque somos de ontem e o ignoramos. Ó a lei do esquecimento aí. Exatamente. Porquanto os nossos dias passam na terra como uma sombra. Olha que linguagem bonita,
falando da reencarnação. Nós somos de ontem. Temos um passado espiritual que ignoramos. É uma lei que Deus se utiliza para que nós possamos ter um véu do esquecimento, temporário, é bom que se diga, né? De todo o nosso passado espiritual para que possamos agir mais livremente. E o ignoramos. Basta que nós tenhamos, assim, discernimento para entendermos essas palavras, né? É verdade. Para percebermos. Ler nas entrelinhas. Exatamente. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir é a linguagem evangélica. E um pouquinho mais à frente, ainda continuando no profeta Jó, no capítulo 14, ele diz o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Olha aí. Exatamente. É claro a ideia que o profeta tinha da passagem que ele ia ter desta existência para uma outra e esperaria para retornar. Retornar como? Através da reencarnação. Exatamente. Né? Buscando um pouco mais ainda no Antigo Testamento, no livro de Sabedoria, atribuído ao rei Salomão, ele fala da própria reencarnação dele. No capítulo 4 do livro de Sabedoria, atribuído a Salomão, ele diz o seguinte: eu era um menino naturalmente bom, e foi-me concedido uma alma boa. Ou melhor, diz ele, eu já era bom e entrei num corpo imaculado. Olha a recompensa. Ele era um espírito bom, né, que seguia o caminho do bem, e como recompensa, ele recebeu um corpo perfeito, né? Um corpo sem mácula, sem pecados. E ele entra, como ele entra? Reencarnando. É muito claro a ideia da reencarnação no Antigo Testamento. E no Novo, então, nem se fala, né? Nem se fala. Aldo, uma situação que muitos questionam, que você até começou a nos falar agora, é o esquecimento. Você poderia nos falar a respeito disso? Por que não nos lembramos exatamente da nossa existência passada, de nossas vidas pretéritas? Kátia, foi bom você tocar no assunto, porque é um dos argumentos usados, né, para aqueles que não aceitam a doutrina da reencarnação, porque não nos lembramos das nossas vidas passadas. É uma lei, a lei do esquecimento, o véu do esquecimento, uma lei de amor que Deus oferta a todos nós. Porque já imaginamos, Kátia, se nós estivéssemos constantemente a lembrança de todas as nossas ações pretéritas, muitas vezes algumas ações nada agradáveis, exatamente, né? Como seria a convivência entre, por exemplo, uns familiares que muitas vezes reencarnam no seio familiar para quitar dívidas antigas, né? Para transformar aquela animosidade em amor, que é o objetivo da reencarnação, né? Unir os laços de simpatia, transformar o ódio em amor. Se essas lembranças viessem à tona constantemente, seria impossível a convivência. As pessoas ficariam desestabilizadas com a lembrança contínua dos seus atos. E dificultaria a evolução. Ainda mais. O que é necessário lembrar vem pela forma de intuição. Na hora precisa, vem pela forma de intuição. Tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer, os nossos atos louváveis, né? As experiências positivas, tudo isso é uma bagagem que não se perde jamais. Aptidões, não é? Aptidões inatas, foi bom você citar. Tudo isso é uma bagagem, um patrimônio do espírito que na hora apropriada aflora todas essas lembranças. Muito bem. Aldo, se com a reencarnação são os mesmos espíritos indo e voltando para o resgate de suas dívidas, de suas vidas pretéritas, né? Como nós podemos explicar a população da Terra aumentando sempre? Fala um pouquinho sobre isso, que é uma questão que também deixa uma dúvida, né? Deixa uma dúvida, sim. É uma questão bem interessante. É bom a gente ficar ciente, segundo informações de Emmanuel,
que na atmosfera terrestre há aproximadamente 21 bilhões de espíritos desencarnados. Ou seja, o triplo da população encarnada. A oportunidade de reencarnar é uma bênção. A população está aumentando e vai aumentar ainda mais. É como numa escola. Todos os anos saem alunos do 4º ano, né? Mas em contrapartida, entram novos alunos no 1º ano. Saem no 4º e entram no 1º e continuam a vir alunos à escola. As oportunidades que o homem tem desenvolvendo os anos de vida, né? A expectativa de vida que tem aumentado muito. Cada vez mais, isso vai possibilitar ainda mais que novos alunos, que são os espíritos desencarnados, né, que estão na atmosfera terrestre, que eles ingressem nessa escola que é o planeta Terra. Mas muitos podem perguntar, mas a população aumentando cada vez mais, não vai sobrar alimento para ninguém? Há uma assertiva no Livro dos Espíritos que eles dizem o seguinte, que a Terra é a mãe generosa. Nunca faltará formas de sustentação. Basta o homem entender a lei da divisão igualitária entre os seres. Fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte. A Terra é a mãe generosa. Então a população vai aumentar e nós confiamos muito que a regeneração humana virá. Não resta dúvida disso. Que maravilha. São muitos os questionamentos, né, Aldo, que nós fazemos a respeito da reencarnação. Por exemplo, se a alma humana reencarna para resgatar faltas cometidas em uma vida anterior, dever-se-ia perguntar quando iniciou essa série de reencarnações. Onde estava o homem quando ele errou pela primeira vez? Não gostamos de falar a palavra pecou, né? Mas quando ele falhou pela primeira vez, como isso tudo aconteceu para que se iniciasse esse ciclo, né? O Espiritismo ele não interpreta essa palavra pecado como as outras religiões tradicionais costumam interpretar, né? Na verdade, o espírito humano ele se aprimora, ele se individualiza lentamente. Ele passa por estágios, desde o homem primitivo até o estágio atual, medeia uma longa fileira de reencarnações. Então, o que acontece é que o espírito humano ele vai, aos poucos, deixando o instinto de lado para começar a entrar na área do sentimento. E o ponto alto do sentimento, nós sabemos, é o quê? O amor. O amor é o ponto alto do sentimento. Na verdade, Jesus afirmou muito bem que nenhuma ovelha do rebanho do Senhor ficará perdida. Nenhuma. Então, isso significa que as oportunidades são para todos. Uma vez errando ou pecando, né, digamos assim, o homem sempre terá a oportunidade de apagar esse pecado através do amor. Afinal, o amor cobre a multidão dos pecados. Exatamente. Que é uma passagem tão bela anotada no Evangelho, não é mesmo? Então, nós entendemos que no momento em que o homem ele começa a sentir-se, o espírito humano, ciente do seu livre-arbítrio, ele começa então a praticar ações. E essas ações, elas levam ao karma. Que o karma ele é neutro. Ele não é nem bom e nem ruim. O karma ele é neutro. As ações que são praticadas negativamente, elas repercutirão negativamente também. E também as ações boas. Tudo aquilo que se planta, colhe. Essa é a sementeira. Muito bem. E muitos pensam erroneamente que a reencarnação seria, erroneamente, é bom que digamos, seria um incentivo
à virtude, à não virtude e sim ao erro, né? Seria uma forma de você, através da reencarnação, você achar que não precisaria se acomodar. acertar, você se acomodar, porque você teria outra oportunidade. Ao passo que com uma única existência você teria que fazer a sua parte para que ao fim dela você estivesse bem. Como podemos explicar isso? Como podemos explicar este equívoco? É um equívoco, porque ninguém se sente feliz numa situação menos boa. Ninguém se acomoda numa situação menos boa. E pelo contrário, aqueles que passam a ter conhecimento da reencarnação, passam a ter consciência de ser um espírito eterno, em evolução, em aprimoramento, desejam se aprimorar cada vez mais. É uma das maneiras que nós encontramos com a doutrina da reencarnação de melhorar ainda mais e nunca estagnar, nunca ficar satisfeito com a situação atual, sempre buscando o aprimoramento. Isso também, né? Se Deus nos dá essa oportunidade de nos melhorarmos e resgatarmos, como iríamos nos acomodar, né? De maneira alguma. De maneira nenhuma haveria isso, né? Aldo, os animais e as plantas, eles também regressam a este mundo? Há um pensamento de Leon Denis que diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, move-se no animal e desperta no homem. Traduzindo muito bem este pensamento. Quando, no caso dos vegetais e dos animais, há um princípio inteligente sendo elaborado no reino vegetal, no reino animal e até mesmo no reino mineral. A alma passa pela pedra, o princípio inteligente, passa pelos minerais, pelos vegetais, pelos animais, até chegar ao homem. No caso dos animais e das plantas, quando uma plantinha seca e morre, o que acontece? O princípio inteligente que ali está, ou o elemento espiritual que ali está, ele é utilizado imediatamente dentro do reino vegetal, pelos espíritos que ajudam na natureza. São os espíritos que ajudam o universo a se movimentar. Eles recolhem o elemento que a plantinha liberou, o elemento inteligente, e imediatamente distribuem no reino vegetal. No caso do animal, quando o animal morre, a sua alma, ainda não um espírito, porque o espírito é aquele consciente de si mesmo e responsável pelos seus atos, a alma do animal ainda não atingiu esse estágio, mas ela é usada quase imediatamente na formação, né? Quando há a concepção de um outro animal, ela é usada quase imediatamente naquele corpinho daquele animal que está para nascer. Por que eu digo quase imediatamente? Inclusive no Livro dos Espíritos a palavra quase, ela vem em itálico. Grifada, né? Grifada. Por quê? Porque a alma dos animais, muitas vezes, são usadas no plano espiritual. Pelos espíritos que comandam o reino, né, dos animais, elas são usadas no plano espiritual muitas vezes. Mas, geralmente, ela é usada quase imediatamente em outro animal que está para nascer. Entendemos. Então, Aldo, nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco, né? Vamos encerrar o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o nosso irmão Aldo Esteves, da Associação Espírita Fraternal, orador, divulgador da doutrina. E o tema que estamos abordando é reencarnação. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com nosso irmão Aldo Esteves, da Associação Espírita Fraternal, com o tema Reencarnação. Aldo, existem provas da reencarnação? Eu acho que o mais correto seria falar evidências, né, Kátia? Porque é o mesmo caso da existência de Deus. Como se pode provar que Deus existe? Exatamente. Ninguém pode provar a existência de Deus em laboratório, né? Existem evidências claras da existência de Deus. E assim também nós acreditamos da reencarnação. Há evidências fantásticas acerca da lei da reencarnação. Como entender, por exemplo, a lembrança espontânea que crianças têm, né, de vidas pregressas? Há casos impressionantes, como o daquela indiana que até se transformou em filme, né, da Shanti Devi, que ela passa a recordar-se de uma existência passada e lembrar-se do seu marido e de seus filhos, né? E depois ela tem a oportunidade de vê-los e se sente muito feliz e chama o filho pelos apelidos, né? E o filho já havia até esquecido aqueles apelidos, que somente uma mãe poderia lembrar-se. É um caso muito sério este, de lembranças espontâneas de vidas passadas. Há um estudioso, que até já desencarnou em 2007, né? O canadense Dr. Ian Stevenson. Ele trabalhava na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele catalogou mais de 2.000 casos que comprovam a reencarnação, né? E até ele publicou um livro, 20 casos de reencarnação, até casos no Brasil, que ele comprovou a existência da reencarnação. Outra evidência que nós poderíamos citar é as aptidões inatas, que você até comentou no primeiro bloco, né? Essas aptidões inatas que os indivíduos têm. E há até uma questão muito interessante dentro do Livro dos Espíritos. Kardec tem essa preocupação de perguntar aos benfeitores espirituais, na questão 219, de onde vêm as habilidades inatas que alguns indivíduos possuem e que, sem estudo prévio, parecem ter a noção exata de conhecimentos dentro da música, na arte, nas ciências. De onde vem isso tudo? E a resposta é muito séria. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, de que ela não tem conhecimento. Porque o corpo muda, mas o espírito não muda. É uma bagagem eterna que ele levará. Então nós temos um caso muito impressionante, até foi comentado por Kardec em 1867, de um menino cego de nascença, Thomas Green Bethune, Blind Tom. Ele nasceu cego e com uma grave deficiência mental. E os pais deles eram escravos, e ele foi adquirido por um novo dono, né? E, em determinado momento, os filhos desse homem estavam na sala, se exercitando ao piano, nas aulas de música. Então, o menino com 4 anos de idade, o Blind Tom, ele levanta-se na escuridão da sua cegueira, encaminha-se para o instrumento, e a família, com pena daquele garotinho, né? Cego e deficiente mental. O que ia fazer em frente a um instrumento musical? Brincar. Então deixa que ele sente-se ao piano e coloque os dedinhos sobre as teclas. E o que acontece? Aquele menino, que segundo a ignorância humana era inútil, não servia para nada, ele começa a executar todas as notas exatamente como as tinha ouvido. E tocava os grandes clássicos dos gênios da música. Que coisa! E não apenas sentado, Kátia, mas também de costas e com as mãos cruzadas. Da onde vem isso tudo? Lembrança do passado. Realmente. Progresso anterior da alma. E como esses, muitos outros casos poderíamos citar. Mas tirando isso tudo, tirando os fatos, tirando as demonstrações, o mais importante da reencarnação
no meu entender, é a lógica. Porque é a única doutrina que consegue explicar as mazelas humanas. Porque sofrem uns mais do que outros. Se Deus existe e se Ele é justo, não pode haver injustiça na Terra. Então, por que há o convívio do gênio e do idiota, do atleta e do paralítico, do santo e do facínora? São diferenças que as filosofias não explicam. A religião tradicional não explica, a sociologia não explica, mas a reencarnação explica. E muitas vezes até perguntamos, esta pessoa não merece sofrer tanto, porque é uma pessoa muito boa, um verdadeiro santo nesta encarnação. Nós não sabemos o seu passado espiritual. Não sabemos o e seu é bom, passado. Kátia, deixar bem claro que não é castigo divino. Não. Não é castigo, é a oportunidade de se redimir. É o amor do Pai, É o amor do Pai. E muitas vezes essas situações, elas são pedidas pelo Espírito antes de encarnar. Porque enquanto encarnados nós temos uma visão. Mas depois, libertos da matéria, a nossa visão é outra. Nós vamos ver exatamente aquilo que estamos precisando. E muitas vezes o remédio é um pouco amargo. Aldo, até mesmo para aceitarmos doenças que nos acometem, né? Sem revolta, sem nada, através da reencarnação você compreende melhor, você aceita. Agora, é muito difícil. É muito difícil. Nós estamos falando fora do problema, né? É muito fácil. Mas o espírito André Luiz, ele tem uma frase muito bonita. Ele diz que o sofrimento é a revolta na dor. Então, Aldo, se o nosso arquivo desta vida e de vidas passadas se encontra gravado no nosso perispírito e ele tende a desaparecer com a evolução, né? Com a nossa evolução, esses arquivos, onde ficam? O que acontece com eles? Os arquivos, eles ficam na intimidade do espírito. Há alguns livros até psicografados no meio espírita que dizem que a memória, ela fica gravada no perispírito. É verdade em parte, porque essa memória do perispírito é uma memória temporária, não é a memória real. Enquanto o espírito tem o seu corpo espiritual, que vai como eu poderia dizer, ele vai se aprimorando aos poucos e chegará um momento em que nem do perispírito nós precisaremos, nem do corpo espiritual. Dentro da doutrina oriental, há um pensamento muito interessante. Os orientais, é como se fosse um degradê. Há o corpo físico, há o corpo mental, há o corpo do conhecimento, há o corpo de energias e o corpo da bem-aventurança. Nós atingiremos esse estágio da bem-aventurança, onde seremos espíritos e nada mais, sem a necessidade sequer do perispírito. Seremos espíritos. Isso nos aguarda. E então, a pergunta, se a memória está no perispírito, nós perderemos a nossa memória? Exatamente. De maneira nenhuma. A memória real é aquela que fica na intimidade do espírito. Essa nós não perderemos jamais. Muito bem, muito esclarecedor, né? Porque ficamos sempre pensando assim, se vamos evoluir, o que acontecerá com esse nosso arquivo, com essas nossas memórias? É verdade, nunca se perderá. Aldo, ficamos muitas vezes curiosos sobre o nosso passado, né? Quem fomos, o que fizemos, você já falou um pouco sobre isso, mas muitos querem saber a respeito de quem foram. E como é que isso pode acontecer? Pode acontecer? Pode acontecer pela terapia de vidas passadas, por exemplo, né? Engraçado que em toda a terapia a pessoa sempre foi um rei ou uma rainha, né? Nunca um escravo, né? Exatamente. Mas isso pode ocorrer, mas o bom, o ideal seria não saber. Né? Kardec deixa claro isso, que o nosso passado espiritual, muitas vezes ele causaria um transtorno muito grande. Porque o que acontece hoje, nós somos melhores do que fomos no passado. Então, a situação de se deparar
com o nosso passado espiritual, muitas vezes é muito chocante, muito forte. Muitas vezes nós sairíamos perturbados daquela experiência. Então, o ideal, por enquanto, é não saber. No plano espiritual, desencarnados, né, de acordo com a situação evolutiva de cada um, porque cada caso é um caso, as lembranças virão à tona pela vontade de Deus, naturalmente. Mas, logicamente, como existe a terapia de vidas passadas, um profissional, né, sério, ele poderia fazer a regressão de memória e, aí, em casos apropriados, muitas vezes para curar um trauma, curar uma fobia, curar uma fobia, um trauma, ele poderia fazer essa regressão até mesmo em vidas passadas, mas em casos apropriados. E qual o tempo entre uma encarnação e outra, né? O tempo de reencarnação? Isso é imediato? Como isso acontece? O tempo, ele é a medida das coisas perecíveis. Né? A definição de tempo é essa, é a definição de Kardec. O tempo é a medida das coisas perecíveis. Uma vez fora da matéria, nada mais é perecível. Então, o tempo ele é contado de uma forma diferente. Não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. É o tempo de uma outra dimensão. Por exemplo, o André Luiz, conta-se que André Luiz, e isso é citado no livro Nosso Lar, ele ficou 8 anos no umbral. Mas 8 anos, no nosso entender, para o espírito, a contagem do tempo é diferente. Pode ser um átimo. Pode ser um átimo, exatamente. Porque a contagem do tempo é de uma forma diferente. Né? A própria velocidade da luz, ela interfere no tempo. Se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, um exemplo, ir e voltar na Lua na velocidade da luz, nós iríamos em minutos, ir e voltando. E quando voltássemos, os nossos familiares já haviam desencarnados. E nós continuaríamos jovens. Como é interessante essa coisa do tempo. Muito interessante. Mas, retornando à sua pergunta, né, o tempo que medeia para retornar a uma nova reencarnação vai depender muito da situação espiritual de cada um. Geralmente, quanto mais endividado o espírito, mais rápido ele retorna. Isso tem uma explicação. Porque é aqui que nós resgatamos, digamos assim, as nossas dívidas, para entender melhor. É aqui que nós pagamos as nossas promissórias. Então, aquele que deve muito, ele retorna para poder rasgar as promissórias. Mais vezes. Quanto mais ele retorna, mais ele vai quitando os seus débitos perante a consciência divina. E perante a si mesmo. Né? Ele vai quitando as suas dívidas nesses retornos, nessas experiências que na Terra ainda é através da reencarnação. Porque a reencarnação é temporária. Chegará um momento em que nós não precisaremos mais reencarnar. Né? Seja em outros mundos, seja até mesmo aqui na Terra. E o espírito, ele reencarna sempre no mesmo sexo? É uma pergunta que muitos ficam em dúvida. Não reencarna no mesmo sexo. Porque se ele reencarnasse só, por exemplo, como homem ou como mulher, apenas experiências de homens e de mulheres saberiam. E aí eu digo a experiência total, né? Porque o homem tem a firmeza, a disposição, a mulher a doçura, a sensibilidade. Né? Tudo isso possibilita ao espírito adquirir experiências e vai precisar de todas elas. O que acontece é que muitas vezes um espírito ele pode reencarnar durante um longo tempo, por exemplo, como homem. Então ele cria uma afinidade muito grande com o sexo masculino. Mas chegará um momento em que ele terá de retornar à Terra para vivenciar as experiências de um outro sexo, de um psiquismo feminino. Né? São experiências valiosas para todos nós. Aldo, nosso tempo está se esgotando, é sempre um tempo muito curto para tantas indagações e tantas perguntas, né? E agradecemos muito a você. Eu que agradeço. Por sua participação, ficando aqui o convite de novas oportunidades. Agradeço muito.
Meus irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita e gostaríamos hoje de parabenizar, nesse mês de janeiro, algumas casas que estão aniversariando a sua fundação. São elas a Associação Espírita Fé e Fraternidade, lá no Cônego, a Associação Espírita Fraternal e a Associação Espírita Esperança, lá em Campo do Coelho. Desejamos a todas que Deus continue iluminando-as para que continuem este trabalho de amor e caridade ao próximo. Lembramos a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado à Rua Souza Cardoso, número 403, em Lagoinha. Lembramos também que visitem a Banca do Livro Espírita, na Avenida Alberto Browne, quase esquina com Augusto Cardoso, e que compareçam às reuniões da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, lá no Centro Espírita Caminheiros do Bem, no segundo sábado do mês. Desejamos a todos uma semana de muita luz e muita paz. Fiquem com Deus e até o próximo programa.